Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. Muito boa noite, o Cruzando as Conversas está no ar nesta fria noite de segunda-feira, que promete esquentar em instantes, porque o futuro da Previdência dos municipários está na pauta. E na Câmara de Vereadores, o clima já esquentou na tarde de hoje. Nós vamos desdobrar esse tema e você é nosso convidado de honra para também fazer parte do Cruzando as Conversas. Mande o seu recado nas plataformas, nas redes sociais. Pode ser pelo Twitter, pelo Instagram ou mesmo pelo Facebook. Também comente na live do YouTube. Acompanhe a nossa programação nos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Você sabe, o Cruzando chega no oferecimento de Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também da Colombo, estrutura para eventos, agora com fretes e cargas. O Parlamento Municipal de Porto Alegre hoje, a Câmara, ela flambou. E a gente, sem dúvida nenhuma, não poderia deixar de abordar esse tema, que é tão nevrálgico e que talvez seja um tema que vai transcender a própria pauta e vai falar muito sobre a situação de governo, tendo essa relação do Executivo com o Legislativo, uma vez que Sebastião Melo hoje esteve na Câmara, não logrou o êxito que queria, mas esteve lá, assim como o vice Ricardo Gomes, e as conversas estão abertas. Para isso, é claro, nós temos convidados especialíssimos que nos ajudarão a entender um pouco deste atual momento do debate da reforma da Previdência Municipal. São eles os vereadores Felipe Camozzato e Ramiro Rosário, ainda o vereador Leonel Hadi e o diretor-geral do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, o Alexandre Dias Abreu. Eu começo já estendendo o meu muito boa noite ao vereador Felipe Camozzato, a quem eu saúdo e que recebo aí já com as suas falas iniciais. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Thiago. Prazer estar falando contigo, com toda a audiência da RDC TV. Cumprimentar também o vereador Ramiro, o vereador Leonel Hadi, também o Alexandre. É um tema importantíssimo para a cidade. Entendo que hoje nós começamos uma discussão na Câmara. Aliás, faço questão de deixar registrado a abertura ao diálogo com o Melo, estando ali no plenário junto com todos os vereadores, respondendo perguntas, tirando dúvidas, e todo o secretariado também ali que diz respeito à pauta, acompanhando a sessão. Isso é uma coisa que mostra justamente da abertura e do diálogo que tem essa pauta e da importância também para a cidade de Porto Alegre, esse tema que já foi vencido a nível federal, também estadual e que agora cabe a Porto Alegre também endereçar. Do vereador Felipe Camozzato, também o diretor-geral do Sindicato dos Municipários, o Alexandre Dias Abreu, a quem eu estendo boa noite, agradeço a sua presença também para engrandecer o nosso debate. É um tema, sem dúvida nenhuma, que transcende a arena política, da política, né? Porque política sindical, e aí é uma satisfação recebê-lo. As suas palavras iniciais também, Alexandre, seja bem-vindo. Boa noite, Thiago. Eu quero já de antemão agradecer o convite. Também quero dar o meu boa noite aos vereadores Ramiro Rosário, Leonel Hadi e Felipe Camozzato. Quero dizer que o governo apostou dobrado hoje na questão da aprovação da reforma da Previdência, totalmente desnecessária, e logo mais no debate nós veremos os elementos técnicos que demonstram não haver necessidade nenhuma. O governo postou dobrado e acabou não levando. Mas estamos aí para fazer o debate, fazer essa discussão. Muito bem, muito obrigado então, Alexandre. Também conosco o vereador Ramiro Rosário. Seja bem-vindo. Ramiro já é bem frequente aqui nos programas da casa, pela primeira vez comigo, então seja bem-vindo, que seja a primeira de muitas, Ramiro. Uma boa noite a você. Boa noite a todos, todo o time da técnica da RDC. Fico muito feliz em poder ser um habitué, né, da nossa querida RDC, que nos comunica aí através da televisão, também das redes sociais. Prazer hoje poder estar contigo e que seja o primeiro de muitos. Muito bem, vamos nessa, né? E fechando o nosso time de convidados, também comigo pela primeira vez, mas já constante aqui na casa, o vereador Leonel Hadi. Boa noite, Leonel, seja bem-vindo e vamos ao debate. Boa noite, Thiago, boa noite, Ramiro, boa noite, Alexandre, boa noite, Camozzato. E, enfim, acho que é um debate muito relevante para toda a sociedade e principalmente para a população de Porto Alegre.
E eu espero, então, que esse debate possa esclarecer alguns pontos e algumas falácias que são apresentadas por parte da Prefeitura. Então, um grande abraço, muito obrigado pelo convite e obrigado a toda a audiência também. Muito bem. Bom, vamos começar com o vereador Felipe Camozzato, foi o primeiro a nos estender o boa noite. Se vocês tiverem alguma colaboração, fiquem bem à vontade para interceder em algum momento. Vamos liberar, né, para que nós tenhamos essa troca, esse fluxo do debate como organismo vivo. Mas, vereador, na sua fala inicial, o senhor fala sobre o diálogo do prefeito Sebastião Melo. Essa parece ser a tônica em que pesa a oposição reforçar a ideia de que Sebastião Melo está disposto ao debate somente com a sua plataforma de apoio. Porém, ficou batendo na trave. Dos 24 votos necessários para garantir os 2/3 dos 36 parlamentares, ficou faltando 1. Onde é que mora, então, essa falta de diálogo que foi insuficiente para conseguir avançar o dia de hoje com a base necessária, vereador? Tiago, eu entendo o seguinte, que o prefeito Melo, ele tem tentado construir essa agenda que partiu justamente de uma necessidade de reformarmos a Previdência por conta do seu déficit aí de cerca de R$1 bilhão por ano, né? Nós temos hoje um rombo aí que causa de 3,54 milhões de reais diários de custos para o contribuinte, para o pagador de impostos. Esse recurso sai dos servidores e do Tesouro Municipal. Isso precisa ser efetivamente endereçado, assim como já foi em reformas federais e estaduais, para que a prefeitura possa ter dinheiro para fazer seus investimentos e mesmo para honrar o pagamento de salário e a própria aposentadoria futura de servidores. O prefeito Melo, sabendo que não tinha uma maioria desde o início para aprovar aquela reforma nua e crua, ou seja, é exatamente igual à reforma federal aprovada, que era a proposição do prefeito Marquesan, ele prontamente começou a debater com as diversas bancadas. A minha mesmo, do Partido Novo, é uma bancada independente na Câmara, mas que para nós do Novo a gente é extremamente favorável à reforma previdenciária, defendemos inclusive a reforma que o Marquesan apresentou, muito mais dura do que essa que está posta agora, com regras muito mais amenas, inclusive por meio das emendas e da subemenda. Entendo inclusive que essa reforma apresentada por meio dessa construção com as diversas bancadas, ouvindo diversos vereadores das diversas vertentes, ela construiu um projeto que é o mais generoso para o servidor dentre tudo que a gente já viu até agora em termos de reforma da Previdência no Brasil, tá? Então, até surgiu um debate no próprio Novo e em outras bancadas que gostariam de votar a mesma reforma que foi aprovada pelo governo federal, de que essa reforma estaria insuficiente para aquilo que a cidade precisa e justamente muito complacente com o déficit fiscal. E é preciso deixar claro que nós temos aí um regime previdenciário que é de repartição, que é uma parte do nosso regime, né, que ele é deficitário e ali está o rombo, né, que ele tem uma origem muito antes ali de 2000, né, do ano 2000, e que dali em diante teve tentativas e reformas para tentar ajustar e construir um sistema de capitalização, um sistema de fundos, né, onde efetivamente não se tinha, para os servidores mais recentes, uma situação de desequilíbrio, né? Então, o que nós estamos tentando fazer aqui, por meio dessa reforma, é encontrar um equilíbrio financeiro que permita à prefeitura, por um lado, investir e, por outro, permita honrar seus contratos, seus pagamentos e atender a legislação federal. Com essa não obtenção dos 24 votos, ou essa dificuldade de obtenção dos 24 votos em 2 turnos, que a emenda da lei orgânica exige, naturalmente o prefeito irá pelo caminho de fazer uma lei complementar, onde ele aumenta a alíquota previdenciária dos servidores, que atualmente está em 14%, e leva ela para 22%, como já tem sido falado, né? Muito mais dura, portanto, para os servidores, porque ela é repentina, e faz uma curva de um corte, né, no caso da aposentadoria desses servidores com base no seu tamanho de salário, né, no seu volume de salário. Salários mais altos eles pagariam aí de maneira escalonada até os 22%, e salários menores, a partir de um corte, se não me engano, de 6 mil e poucos reais para baixo, ele manteria os 14% da contribuição previdenciária. E já houve manifestações de colegas vereadores, inclusive hoje, querendo inclusive aumentar esses 22% para 28%, como foi o caso de um dos vereadores da base do governo. E, obviamente, eu entendo
que é uma conduta que não seria desejada pela Prefeitura e tampouco dos servidores municipais. Acho que tem muitos servidores que entendem a importância da reforma, entendem o momento que nós estamos vivendo e que preferem a reforma como ela está posta do que o que pode vir com o aumento das alíquotas. E claro que esses servidores não são aqueles talvez representados pelo sindicato, pelas bancadas aí hoje de oposição, pelo menos aí dos partidos PT, PSOL e PCdoB, e que são, estão na sua autonomia de representação dessa fatia da sociedade porto-alegrense, que eu entendo que ela é minoritária, especialmente porque ela diz respeito a um grupo de por volta de 15 mil pessoas numa cidade de 1,5 milhões que tem pagado essa conta. Claro. Vereador, deixa eu só perguntar para o senhor disse que pelo menos um vereador hoje sugeriu 28%. O senhor pode dizer para a gente quem é esse vereador e por que a sugestão, por que esse número em específico, assim, subindo dos 14 para os 22, agora dos 22 para os 28, não seria leonino demais ou ainda com base no que? Foi o vereador Janta, prefeito Thiago, foi o vereador Janta no debate justamente de que poderia ser muito mais leonino, porque nós teríamos os votos para aprovar essa alíquota maior e já criou-se precedente em aprovações desse patamar, curiosamente, por gestores, chefes de executivo, que são de partidos que agora gritam contra a reforma da Previdência. Então, nós temos aí casos... Aliás, essa dualidade de representação daquilo que o partido entende como razoável ou não, ela esconde aqui uma certa hipocrisia, porque, de um lado, a presidenta Dilma, eu vou chamar a presidenta para agradar os ouvidos aí do Leonel Hadi, que é petista, eu não chamaria dessa forma, mas a presidente Dilma, ela mexeu nas alíquotas previdenciárias, mudou as regras, inclusive, de pontuação e de tempo, em 2015, recente, portanto, lá no Maranhão foi alterado pelo governador Flávio Dino. A gente tem casos onde, justamente, em Fortaleza também, o próprio PDT, em São Luís do Maranhão, fez também a alteração, a Assembleia Legislativa do Maranhão fez essa alteração. Enfim, vários chefes de executivo dos partidos aí que estão com alguma resistência já aprovaram, ou seja, quando eles têm a caneta na mão, a reforma é importante. Assim que eles não têm a caneta na mão, ela se torna, então, uma retirada de direitos e todo aquele discurso que a gente já viu. Na verdade, é basicamente uma preservação de um certo privilégio adquirido pela corporação, que tem muita força e está muito bem representado por esses partidos que eu mencionei. Muito obrigado, vereador. Diretor Alexandre, o equilíbrio agora que traz o vereador Camozzato, justamente buscando e pensando iniciativas de uma contenção previdenciária em governos que ele pensou ali e classificou como governos de esquerda, independente disso, ser uma retirada de direitos ou uma melhora na condição, onde é que o Simpa vê que não há legitimidade nessa iniciativa e por que mesmo com o arrefecimento das ideias primeiras do então prefeito Nelson Marquesan, com o que tem se chamado como uma reforma mais branda do prefeito Melo, o que ainda está pegando, vamos dizer assim, onde é que ainda mora o risco dessa ser aprovada essa reforma? Começa em tudo aquilo que o próprio vereador Felipe Camozzato não disse. Por exemplo, ele não disse que essa reforma da Previdência, ela é, na verdade, uma consequência da emenda constitucional do governo Bolsonaro em novembro de 2019, onde ele define aspectos que possam ser tratados no âmbito dos municípios dos estados, que é a fixação da idade mínima e tempo de contribuição, a questão da alíquota de contribuição, a questão do cálculo de proventos de aposentadoria e cálculo em proporção de pensão. Mas tudo isso tem que estar embasado em um cálculo atuarial, tecnicamente construído. E o detalhe, esta proposta apresentada pelo governo não apresenta esse cálculo atuarial. Veja bem, como é que a gente vai propor uma alteração, um encaminhamento de algo, se tu não tem um levantamento que diz qual é o tamanho do teu problema, se existe esse problema. Hoje, o Previmpa tem dois sistemas previdenciários. Nós temos o sistema de repartição simples e temos o sistema do regime de capitalizado, regime de capitalização. O regime de capitalização, ele é superavitário, enquanto que o regime de repartição simples tem um aporte mensal que é dado pelo governo, que é complementado pelo governo, mas é decorrente de uma
de uma dívida histórica do município, pelo fato de que, quando foi criado o Previmp, até então não havia recolhimento por parte do município para a questão da Previdência, foi feito um estudo pela Caixa Seguros, e naquela ocasião, inclusive, contratada pela Prefeitura para fazer uma sugestão de um sistema previdenciário. E aí, para que houvesse um único sistema, a Prefeitura teria, por não ter, durante anos, dado o aporte previdenciário, ter que dar um valor de 3 bilhões de reais. Naquela época, o governo não tinha esse recurso. E aí, qual foi a proposta da Prefeitura? Que mensalmente faria um aporte de parcelas que seria para garantir o pagamento, aquilo que faltasse para garantir a Previdência, os proventos da Previdência do regime de repartição simples. Portanto, isto é uma dívida histórica. E o que o governo diz, o vereador também diz, que isto é um déficit, mas não deixa de avaliar e de considerar esse aspecto que eu estou salientando. Além disso, os governos ultimamente têm tido esta prática de que, se tem algum problema, jogam para cima do servidor, retirando direitos. Eu quero dizer que a emenda constitucional, ela definiu que a reforma da Previdência, se necessária, seria tão somente para equilibrar a questão atuarial e financeira do Instituto de Previdência. E não seria, e não está previsto para que isso resolva o problema de fluxo de caixa no município, da questão de caixa para o município, que é o que o governo está justificando. Eu não tenho valor. Não, e até quero dizer o seguinte: hoje o gasto com os servidores ativos e inativos está em 41,81%, menor percentual já dos últimos 15 anos, quanto que a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê aí um limite de até 54%. Então, esses dados a Prefeitura não traz, os vereadores aqui não apresentam, porque eles defendem o fim do serviço público, eles defendem a privatização, eles defendem o ataque aos servidores e servidoras que tanto dão à cidade de Porto Alegre, os seus esforços e as suas ações cotidianamente em defesa da cidade. Certo. E lamento, eu quero encerrar minha fala aqui, claro. Viu, Thiago, se me permite, dizendo o seguinte: por favor. Lamento que isso esteja acontecendo justamente no momento de pandemia. Nós temos trabalhadores na área da saúde, na área da segurança, na área do saneamento, que estão dando muito para poder atender a população. E o presente do prefeito, como reconhecimento, respaldado por estes vereadores que estão aqui, é esse: retirar direitos, atacar a previdência do servidor, o que é um absurdo, porque não há necessidade e os números comprovam isso. Muito bem. Ouvimos então o vereador Felipe Camozzato e o diretor-geral do Simpol, Alexandre Dias, e já eu tenho um questionamento ao vereador Ramiro Rosário, mas antes nós temos trechos das manifestações em plenário dos 3 vereadores convidados e aos poucos nós vamos rodando para ilustrar também o nosso debate. Vamos com o vereador Leonel Hadi e um trecho da sua fala. Presidente, eu só peço desculpas porque a gente está no pior momento da pandemia. A gente está entrando na 3ª onda, então é muito grave o que está acontecendo na nossa cidade. Então a gente tem que deixar de ser negacionista e respeitar, Foi essa a minha colocação. E eu sugiro também ao vereador Gessé que ele peça a demissão, então, do serviço público, já que ele acha que servidor público é custo, é gasto, como se ele não fosse o próprio servidor. Bom, boa tarde, presidente, boa tarde, prefeito, boa tarde, vice-prefeito, boa tarde, secretários. Boa tarde, colegas vereadores e vereadoras. E mais uma vez, então, infelizmente, nós temos um time perfeito da vinda do prefeito Sebastião Melo à Câmara de Vereadores, quando a pandemia ela se transforma em algo gravíssimo. A última vez que ele veio, a gente teve aí 2 vereadores que saíram infectados, vários assessores, e isso não é responsabilidade do prefeito, mas é um timing
que é muito triste, porque a nossa capital não consegue controlar a Covid. E me causa muita tristeza que o prefeito tenha um gesto republicano, de fato, vindo até essa casa, mas vem junto com uma chantagem, que é dizendo que se o Pelo não for aprovado, ele vai apresentar um outro projeto, vai desengavetar um outro projeto de aumento de alíquotas contra os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público da nossa capital. É importante que se diga que a nossa Previdência, o Previmpa, do município é superavitária em 3 bilhões de reais. Ela não é deficitária. Muito bem. Anotei alguns pontos, vereador Ramiro Rosário, gostaria de trazer o senhor. Vamos que nem o Jack Stripador, né? Vamos por partes, tá? O primeiro deles é o seguinte, dentro da fala do diretor Alexandre e também do texto agora trazido pelo vereador Leonel, tem o tema da pandemia, que não pode ser desconsiderado como um pano de fundo para tomadas de decisões drásticas, em que pese nós termos aí um ponto nevrálgico, que são os servidores. Depois também tem, e eu pergunto para o senhor, sobre o Previmpa, que o pessoal trouxe, o regime de capitalização, que terá a sua auditoria somente em outubro. Se não é uma incoerência que isso seja apurado sem que nós tenhamos a auditoria do Previmpa antes. E, por fim, eu pergunto ao senhor aí sobre o aumento das alíquotas e com base nessa ameaça, como trouxe agora o vereador Leonel, se o senhor entende dessa maneira, se isso não é um pouco contraditório com o argumento de diálogo do prefeito Melo, uma vez em que ele chega com a proposta, mas chega com um plano bem embaixo do braço. Se isso não tranca um pouco a capacidade ou a possibilidade desse diálogo fluir mais. Eu gostaria de ouvir o senhor. Perfeito, Tiago. Primeiro aqui, pegar uma parte, um trecho da fala do vereador Leonel Hadi em plenário. Ele falou sobre timing. O timing com relação à presença do prefeito Sebastião Melo. Até deu a entender ali que na última presença do prefeito Sebastião Melo à Câmara de Vereadores, haveria ali alguns vereadores acabaram contraindo o Covid. E o timing do vereador Leonel Hadi é perfeito, porque justamente no último sábado nós tivemos aí o partido do vereador Leonel Hadi, o PT, o PCdoB, o PSOL, fazendo uma manifestação na cidade de Porto Alegre, aglomerando pessoas, batendo bumbo, fazendo junção, tirando fotos juntos. Então, o timing do vereador Leonel, porque ele fala irresponsabilidade das pessoas em querer, enfim, negar a pandemia. Na verdade, nós não estamos aqui discutindo efetivamente as políticas relacionadas à pandemia, né? Muito se acusa sobre negacionismo. Há alguns aqui que eu vejo que estão negando o déficit, estão negando a situação da Previdência do nosso município. Eles falam muito, Tiago, em direitos, mas não falam em deveres. Qual é o dever do servidor público? Quem é o servidor público de fato? É aquele que tem compromisso público, aquele que fez concurso público, não visando uma longa carreira de estabilidade, mas sim de poder, através dos seus dons, da sua qualidade profissional, contribuir para a sociedade através de uma função pública. Nós não demonizamos o servidor público. Tenho certeza que o vereador Camozato e eu e muitos outros vereadores que estão defendendo, sim, a reforma da Previdência, não demonizamos o serviço público e nem o servidor público. Nós reconhecemos isso para ser público, ele não precisa ser necessariamente estatal, não precisa ser um serviço gerenciado, executado diretamente pela mão do Estado. Aliás, a reforma da Previdência nos deu a possibilidade de a gente mostrar que houve ao longo das últimas décadas uma mudança, inclusive, do conceito de máquina pública. Havia, Tiago, e eu sempre faço questão de reforçar isso nos debates da reforma da Previdência, havia, por exemplo, na década de 70, servidores públicos concursados para gari de rua, concurso público para varrer rua, concurso público para recolher lixo. Nós sabemos que esse tipo de atividade, hoje em dia, ela é terceirizada, ela é contratada através de empresas especializadas na área e que nem teria condições cabíveis de nós imaginarmos que um senhor já com idade avançada, prestes a se aposentar,
iria agora continuar correndo atrás de caminhão ou varrendo rua, porque a sua própria condição física não permite mais. E o serviço público, Tiago, não permite também que haja flexibilidade, mudança de cargos, de funções dentro da máquina, salvo quando há alguma seleção interna ou alguma mudança drástica ali na questão das funções. Mas, via de regra, o servidor público entra em determinada função e ele vai continuar nessa função até o final da sua profissão e vai se aposentar por esta função, e nós seguiremos todos e todos, inclusive o próprio servidor, pagando por esta jornada e também pela aposentadoria. E eu quero deixar um recado claro aqui ao municipário de Porto Alegre. O Simpa não representa vocês. O Simpa não representa os servidores de Porto Alegre. O Simpa representa os seus próprios interesses, umbilicais, interesses partidários. Basta pegar a lista da diretoria do Simpa que vocês vão ver lá o festival de siglas. Nós temos, por exemplo, o Alexandre, que está aqui hoje, do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Tem diretor do PSOL, do PT, do PCdoB, PT, PCdoB, PT, PCdoB, PT, PT, PCdoB, PSOL, PCdoB, PCdoB, PSOL, PT. Vai me dizer que representam os servidores públicos, representam seus partidos, representam os interesses políticos partidários dos seus partidos, das suas siglas, dentro da Câmara de Vereadores. Fazem oposição por oposição. Eles não estão preocupados com o serviço público, porque o verdadeiro servidor público reconhece a necessidade da reforma porque ele quer receber o seu salário em dia, porque ele quer ter condições de se aposentar. Porque se o discurso do Alexandre aqui, do Simpa, se consolidar, se não reformar a Previdência, nem ele nem seus colegas vão conseguir se aposentar. Porque, meus amigos, matemática não tem ideologia, número não tem partido, quem tem partido é diretor do Simpa. Número não tem partido. Não tem como nós continuar esse gigantesco da Previdência, que chega a 4 milhões de reais por dia, além de aprimorar os serviços públicos, que é o que obviamente nós defendemos e queremos, de não precisar mais tirar dinheiro da saúde para botar no buraco da Previdência, de tirar dinheiro da educação para botar no buraco da Previdência, de tirar dinheiro da operação tapa-buraco para botar no buraco da Previdência. Né? A grande operação tapa-buraco que nós temos em Porto Alegre é tapar o buraco da Previdência. Um rombo bilionário. Se nós não reformarmos, não é só a melhoria dos serviços públicos que estão comprometidas, mas sim a aposentadoria de cada um dos servidores municipais. E por isso, Tiago, que esse tema aqui parece que às vezes eu fico imaginando o ouvinte aqui, o telespectador da RDC, que está acompanhando hoje o debate e que não é ligado ao Simpa, não está lá só para fazer a claque aqui e ficar nos xingando no chat do Facebook ou do YouTube. Eu fico pensando naquele cidadão que está acompanhando de fato o debate e ele pensa, poxa vida, eu estou aqui me matando de trabalhar, não sei como é que eu vou me aposentar, minha aposentadoria vai ser muito curta, muito pequena, eu vou ter que depois de me aposentar procurar ainda uma outra atividade, uma outra função para poder complementar a renda da minha família, botar o pão na mesa dos meus filhos, dos meus netos. E aí essa turma aqui, essa claque, que ganha lá 7 pau, 12 pau, 15 pau, estão brigando porque vão ter que trabalhar 1 ano, 2 anos a mais para poder fazer com que esse castelo de cartas não desmorone. Isso é um deboche com a cara do cidadão. Isso é um deboche com o pagador de imposto, isso é um deboche com quem paga a conta do serviço público. Nós não estamos aqui para defender 15 mil pessoas, estamos aqui para defender a cidade de Porto Alegre. E nem o Simpa defende 15 mil pessoas, porque o Simpa defende, como eu disse antes, apenas o interesse de cada um dos seus partidos. Com relação aqui aos pareceres altariais, isso aqui está tudo no processo. Eu vou mandar para ti aqui, Tiago, está tudo no processo. Eles mentem descaradamente, não foi feito análise de cálculo, não foi feito autoral, não existe déficit da Previdência. Meus amigos, esses são os verdadeiros negacionistas. Os que negam o déficit, os que negam o caos fiscal da máquina pública como um todo, mas aqui do nosso quintal, que é Porto Alegre, e essa conta está impagável. E não vai ser com
atendendo a claque aí do PT, PCdoB e PSOL, que a gente vai conseguir corrigir isso? Pela ordem, seria o vereador Leonel agora a ser questionado. Eu vou devolver a palavra para o Alexandre, eu só vou pedir brevidade, Alexandre, porque você foi citado na fala do vereador Ramiro, e aí eu gostaria que você respondesse, então, sobre a análise dos cálculos e sobre a fala, né, atribuindo um interesse de corporação partidária e não um interesse de classe sindical. Gostaria que o senhor falasse, mas que o senhor fosse breve para que eu pudesse passar a palavra para o vereador Leonel Hadi, por favor. Certo. Quanto à questão do cálculo atuarial, ele não existe. A falácia não está do meu lado, né? A falácia está, infelizmente, do lado do vereador Ramiro Rosário, que deveria estar, de fato, representando a população de Porto Alegre, mas não faz, né? E quanto à questão de filiação partidária, a Constituição permite que qualquer cidadão possa ter a sua opção de filiação partidária, tanto que o próprio Ramiro Rosário é vereador que é filiado a um partido, não vai querer demonizar os partidos agora, né? No entanto, a função de representação sindical, nós cumprimos respeitando os interesses da nossa categoria. Porque o senhor nunca ergue a voz, vereador, e o senhor teria que dizer, por exemplo, para defender a categoria que está há 5 anos sem reposição salarial. Eu levanto a minha voz para dizer isso. O senhor não levanta a sua voz, vereador, para falar que nós estamos hoje com uma perda acumulada de 28,76. Eu falo isso e defendo a categoria. Portanto, mais uma vez o vereador tenta fugir do central do debate, que é a desnecessidade de fazer essa reforma da Previdência, porque não existe elementos para realizá-la. Então, o senhor pode ir no debate. Eu gostaria que o senhor falasse conosco. Eu gostaria até de perguntar ao Alexandre aqui, como dirigente sindical, ele recebe salário da prefeitura e é cedido? Como é que funciona isso dentro do Simpa, para eu entender? Eu desempenho as minhas atividades normalmente, por seu conhecimento. Aliás, quero dizer o seguinte, também é constitucional que o Simpa, qualquer outro sindicato, tenha o direito de ter 3 dirigentes liberados. E eu não sou um dos liberados. Eu desempenho as minhas atividades... Mas tem 3 dirigentes liberados em Porto Alegre, então? Como todo e qualquer sindicato. Quais são os dirigentes liberados em Porto Alegre, Alexandre? Hoje nós temos o João Ezequiel e temos a Luciane Pereira. Certo? O João Ezequiel, que é presidente do sindicato. 19 diretores. Alexandre, o João Ezequiel é o presidente do sindicato, né? Não, é diretor-geral. No Simpa nós não temos presidente. São 3 diretores gerais. Um hoje está licenciado, né? Então, ficou ele é apontado, diretor-geral. João Ezequiel é apontado no Jornal do Comércio de hoje, na matéria do Thiago Copete, como presidente do Sindicato dos Municipários. Então, está errado na matéria. É isso? Deve estar errado, porque o nosso estatuto são por 3 diretores gerais. Perfeito. E eu sou um deles, o João Ezequiel é outro. Perfeito. Mas só para eu entender bem aqui, Alexandre, também que nos acompanha na RDC, entender, talvez as pessoas não compreendam o mundo sindical, até porque estão preocupadas, trabalhando, buscando seu sustento. Só para a gente entender, o servidor, então, aqui, o caso do Ezequiel, por exemplo, ele recebe da Prefeitura de Porto Alegre, mas ele não trabalha na Prefeitura, ele exerce a função de diretor-geral do Simpa, é isto? Vereador Ramiro Rosário, não vamos tentar tergiversar aqui. Estou fazendo uma pergunta muito objetiva. Não é muito objetiva, o senhor está tentando tergiversar. O fato de nós termos dirigentes liberados é porque nós temos atividades no dia a dia que precisamos de dirigentes para poder atuar. E isso está ótimo, mas eu estou fazendo uma pergunta. Não, a pergunta tem segundas intenções. Então, fica muito evidente no seu posicionamento. Mas, Alexandre, ela pode ter segundas intenções, mas ela não tem um instante só, vereador, um instante só. Um instante só, até vocês têm total autonomia para se perguntarem, mas eu também fiquei na curiosidade, Alexandre, nesse caso. Eu gostaria que você respondesse a pergunta. Mas eu respondi, o João Ezequiel recebe como liberado, mas eu estou dizendo também que isso é uma previsão legal. Todos os sindicatos no país têm isso, de terem diretores liberados. Não há problema nenhum. Aí o vereador complementou perguntando, então, no caso, ele ganha pela prefeitura, embora não exerça nenhum cargo funcional na prefeitura e fique à disposição do sindicato, é isso? Ele está à disposição do sindicato e recebe seu salário normalmente. Isso é uma previsão legal. Não, é uma previsão legal. Nós vamos criminalizar o movimento sindical, né?
eu estou aqui na mediação de vocês. O que importa são as versões de vocês. Claro, Thiago, porém, agora, num ponto de análise jornalístico, sinceramente, está na previsão legal. Mas não sei se por ser legal certo é, né? Porque a César o que é de César, né? Ele não está a serviço da prefeitura. Então, nesse sentido, talvez tenha um fundamento aí para a gente discutir. Mas já. Deixa eu ir com o vereador Leonel Hadi, porque senão ele não vai falar também. Mas me permite só um pouquinho, Thiago. Já que tu disse uma questão, eu tenho que lhe dizer. Como é que é isso? Pode ser legal, mas certo não é? Eu não consigo porque compreender. O senhor concorda que tudo que está no Código Penal Brasileiro, na Constituição Federal, em todos os regimentos normativos de níveis municipais, estaduais e federais estão ok? Então, se aprovar a reforma da Previdência, mesmo que o senhor seja contrário, está ok? É algo certo? Mesmo que o senhor seja contrário... Se for aprovado, foi aprovado. Mas eu posso questionar os argumentos da apresentação dessa proposta. O vereador fez, eu estou dizendo para o senhor. E é exatamente o que eu estou lhe dizendo. Pode ser legal no aspecto jurídico legal, mas não necessariamente é certo. Se nós pegarmos qualquer normatividade do âmbito jurídico, não é porque é constitucional que é adequado, que é justo, que é correto, porque senão nós não temos o porquê debater nada do âmbito jurídico legal. Ou então nós nem precisamos mais dizer, então seria um assinte falar que as nossas normatividades estão ultrapassadas. Porque se nós não podemos debater se o juridicamente legal é adequado. E eu reforço, nesse sentido, eu discordo de algumas das 4 falas de vocês, eu tenho vários pontos de discordância, mas nessa eu concordo. E aí digo, Alexandre, que quando o senhor diz, eu não vou lhe responder porque é para tergiversar, o debate público tem que trazer a clara todas as respostas. Não, eu não disse isso. Você disse que o vereador estava tergiversando. E nem tudo que é legal, não, eu disse que ele estava tudo que é legal é moral. Mas eu não disse que não ia responder. Vai perguntar na Rua da Praia se o cidadão contribuinte de Porto Alegre acha moral isso. Pode ser legal, mas é imoral. Mas podemos perguntar, inclusive, na Rua da Praia. Se acha certo pagar salário para ficar no sindicato? Vereador, vai perguntar isso. Vereador, fala, Alexandre. Inclusive, vereador, se é correto o vereador votar pelo aumento do seu salário. Eu não acho moral. Eu também não acho moral. Inclusive, eu entrei com uma emenda para congelar salário de vereador até 2024. Olha, eu diria o seguinte, eu faço a minha parte, o Camusato também. Eu vou mais longe, vereador. Tu defende aí a turma que está recebendo da prefeitura para ficar fazendo atividade sindical. Deixa eu falar um pouco, vereador. Agora, falando com 3 vereadores que estão aqui no vídeo, seria no mínimo, olha, acho que o horário já permite, mas seria pornográfico qualquer tipo de aumento de salário de vereador, deputado, em plena pandemia. Seria pornográfico, tá? Seria, olha, um disparate. Mas vamos lá, vereador Leonel Hadi, eu volto para a questão da proposta em si. Nós temos hoje 2 circunstâncias estabelecidas. Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, leva o executivo para dentro da Câmara de Vereadores e diz: tentem aprovar. Se eu não conseguir aprovar, de qualquer maneira, está aqui. Ou seja, aprovem um texto em que vocês, oposição, não concordam. Se não aprovarem, eu tenho um trunfo na manga que pode ser até pior. Você entende que isso é o melhor caminho para aprovar? E depois, vereador, se não aprovado, qual o tipo de circunstância pode se estabelecer num diálogo para melhor saída entre esse equilíbrio de não desassistir o servidor e de conseguir uma estabilidade de contas públicas? É pornográfico o presidente do Camusato e do Ramiro Rosário estourando o teto salarial dele, né? Do Mourão, de todos os administradores ali, né? Os ministros, na verdade, do governo dele, né? Eu acho que o Bolsonaro está ganhando mais de quase 60 mil reais, né? Eu acho que o Mourão 69 mil, mais outro ministro lá, tudo estourando, né? Em plena pandemia. Isso é divertido. Isso é administração. Mas é o presidente técnica, também, Rádio. Empresarial. Não, agora eu vou falar. Eu estava escutando até agora é melhor de falar. Depois vocês falam. Né? Mas o que eu quero dizer... Que conste, vereador, é mais imoral ainda, viu? É mais imoral. E eu vou dizer outra situação, né? Só para fazer um ponto sobre os sindicatos, o que eu penso. A população tem que entender, historicamente, que se não fossem sindicatos, hoje as pessoas trabalhariam 18, 19 horas. Crianças de 7, 8 anos estariam trabalhando.
É graças ao sindicato que as pessoas hoje têm 13º, têm aposentadoria. E essa liberação, né, vamos chamar assim, liberação de dirigentes sindicais, é relevante porque se não fossem esses dirigentes, por exemplo, servidores que passam por dificuldades de saúde, por dificuldades até psicológicas muitas vezes, ou tem alguma demanda jurídica e que o sindicato tem que agir, eles não teriam nenhum tipo de assistência. Então é um trabalho que se faz em prol do trabalhador. Agora vou falar, eu não te atrapalhei quando eu estava falando. Vereador Ramiro, vou pedir que o senhor aguarde um pouco só para o vereador. O vereador Leonel, que mais está prejudicado em tempo aqui de fala, eu calculei vocês, e o senhor e o Alexandre estouraram bastante. O vereador Camusato falou um pouquinho e o vereador Leonel não falou ainda. Por favor, vereador. Então é isso, a gente tem que parar de demonizar os sindicatos, é óbvio, não vamos ser ingênuos, achar que todo sindicato é um sindicato honesto, que não existem desvios em sindicatos, todas as organizações sociais, partidos políticos têm disso, mas essa demonização ela só serve para precarizar o trabalho, para a gente ter essa uberização, para a gente ter essa precarização do trabalho, salários de fome, é para isso que serve o fim dos sindicatos. Mas enfim, voltando à pauta da Previdência, que eu acho que é o ponto essencial de hoje. A forma como está sendo tratada, não adianta vir com o discurso de diálogo, não adianta o prefeito Sebastião Melo dizer que está dialogando com as categorias. Até porque todas as associações, sindicatos, todas as entidades que representam servidores públicos municipais lançaram inclusive uma nota nos jornais dizendo que são contrárias a essa reforma da Previdência. Então, quer dizer, o diálogo não serve para nada, porque com quem se estava dialogando, essas instituições, organizações foram contra. Todos os servidores estão contra, então não adianta que o Ramiro dizer, não, mas não representam, sim para isso, as associações não representam. Representam sim, estão dizendo que são contrários. E isso é evidente. Então não adianta o prefeito Sebastião Melo fazer um discurso de diálogo quando ele simplesmente escuta, mas não muda o seu posicionamento, não muda a sua forma de agir, não muda aquilo que já estava organizado previamente. Ou seja, ele faz pro forma, faz para a mídia, faz para ter discurso, para ter retórica de que ele está escutando as categorias. É mentira, ele gasta o tempo dele escutando, é óbvio, não vamos negar. Isso é uma atitude republicana dele, até quase uma obrigação, mas é como o Marquesano fazia, né? Agora o Melo fazendo, as pessoas, nossa, que diferença. Mas na verdade a prática é pior, porque isso é uma articulação para depois justamente legitimar ações mais autoritárias, ações mais radicalizadas, que é o que ele fez hoje claramente. No momento em que ele observou que não teria os 24 votos, ele foi até a casa para simplesmente dizer ou aprova a mudança da idade, ou eu vou enviar, então, uma mudança de alíquota violenta, agressiva, contra os servidores. Então é preferível que a bancada de oposição e até aqueles da situação que estão meio balançando votem comigo, porque senão eu vou mandar uma reforma mais violenta e que eu preciso de menos votos e eu vou aprovar ela porque vocês não quiseram aprovar essa que eu estou mandando agora. Esse foi o discurso dele, basicamente. Todo mundo aqui sabe, o Camusato sabe, o Ramiro sabe disso. Né? Eu não estou fazendo aqui uma falácia, foi isso que foi dito. Então, me causa uma estranheza a gente dizer que o Melo é uma pessoa de diálogo. Ele pode ser de diálogo. Tipo, eu falo, vocês escutam, vocês falam, eu escuto, mas eu não mudo de forma alguma a minha opinião, nem aquilo que eu estou proposto a fazer, que é ser extremamente violento contra o servidor público, contra os aposentados, contra os trabalhadores. É importante que se diga que é o mesmo prefeito que faz um discurso de que eu preciso tirar da previdência dos servidores públicos para dar para a dona Maria, que passa fome, para fechar o buraco da casinha da dona Robertinha. É mentira. Sabe por quê? Porque ele é o mesmo prefeito que aplica multas de R$6 mil em recicladores, em catadores que estão passando fome e que estão juntando lixo, né, resíduos, lixo orgânico, lixo seco. Então esses recicladores que estão ali recolhendo seus resíduos estão sendo multados, estão passando fome, não tem nenhuma regulamentação. E é a mesma prefeitura, é essa mesma prefeitura que ataca os servidores públicos. É a mesma prefeitura que vai lá e onera os professores, coloca os professores em salas de aula. Agora, todos, boa parte infectados, 4, 5, 6 escolas fechadas por infecção de Covid. É o mesmo prefeito que foi autorizado pela Câmara de Vereadores a comprar vacina e não se movimentou para fazer isso.
Foi autorizado, não gastou um centavo e gastou milhares de reais para fazer campanha contra os servidores públicos. Várias campanhas em jornais, em televisão, contra os servidores públicos e nenhum centavo gasto em vacina, nenhum centavo gasto em políticas públicas como renda básica, sendo que isso já tinha sido debatido dentro da Câmara de Vereadores para ser autorizado para a Prefeitura ter sua própria renda básica municipal. Não fez absolutamente nada para os trabalhadores e trabalhadoras. E aí ele utiliza agora, pega o servidor público como bucha de canhão para dizer que, bom, se eu arrebentar o servidor público, eu vou poder ajudar agora a dona Mariazinha, eu vou poder ajudar o seu João. Pelo amor de Deus, isso é muito cinismo. É o mesmo governo que ataca o servidor público, é o governo que ataca os mais pobres, é o governo que ataca os seletistas, é o governo que ataca as pessoas que estão hoje de forma autônoma trabalhando, que não dá nenhum tipo de garantia, que não vacina, que coloca professores, que coloca crianças em salas de aula, que não oferece internet para essas crianças poderem estar nas suas casas protegidas. Então, quer dizer, é muito fácil ficar fazendo um discurso eu sou a favor dos pobres, sendo que não faz absolutamente nada para os pobres, arrebenta os servidores públicos e, ao mesmo tempo, o que ele faz? Ele dá isenção de impostos para o Ronaldinho Gaúcho, dá isenção de impostos para grandes empresários, isenção de impostos aí para grandes proprietários de grandes terrenos, de grandes imóveis. Então, quer dizer, está trabalhando para quê? Para a sociedade? Ou está trabalhando só para os seus amigos financiadores de campanha? Bom. Né? Privatizar agora a Carris, privatizar o Demai, passar de novo para os amigos da ATP, e assim vai. Vereador. É assim que funciona essa prefeitura. Só para a gente chamar... E aí, claro, para o servidor público. E outra coisa, né, pessoal? Esse ataque ao servidor público serve para uma coisa. Só para finalizar, serve para uma coisa. Serve para colocar no lugar do servidor público os seus amigos, os seus aliados, aqueles que jamais colocarão o dedo na cara, que jamais, né, vão denunciar a corrupção, é para aumentar a corrupção. E é bom que se diga, nós temos hoje 200 cargos de confiança em aberto, tá, na prefeitura, esperando quem será aliado, quem será fiel para ser distribuído para a base aliada aí da Câmara de Vereadores. Tá? São quase 600 cargos de confiança. Ramiro tem os seus lá dentro da prefeitura, Camozato tem os seus dentro da prefeitura, e está tudo certo, faz parte do jogo. Mas isso é importante que se diga, porque se fosse um motivo de economia, esses 260 seriam cortados, então. Se fosse por motivo de economia, não estariam fazendo esse acordo aí de a gente fazer anistia agora de impostos, de dívidas de grandes proprietários. Então, pessoal, é bom que a gente saiba com quem que a gente está lidando, qual é o verdadeiro discurso, a quem serve de fato determinadas políticas. Só para encerrar, mas bem sucintamente... O senhor tá... Um instante só, vereador, eu só tenho uma dúvida aqui. São 36 parlamentares, são 23 cadeiras viradas pró-pauta, falta uma. Sobram 13 pessoas, até um número, né, cabalístico, o senhor meio zagalo, assim, né? Não sei quem tem 13 letras. Vereador Leonel, o senhor disse quem está balançando. Desses 13 nomes, quem está balançando? Não, na verdade, a gente tem... A votação será na quarta-feira. Eu acredito que a estratégia, pelo que eu estou observando do governo, é retirar da pauta e colocar já o PLC, que é de aumento de alíquota. Não vai querer pagar o vale, né, óbvio, de ser derrotado, porque vai ser derrotado. Mas a gente sabe que tem um núcleo ali, que ele é um núcleo da base aliada, mas que ele tende, nesse momento, a estar um pouco mais ao lado dos servidores públicos, que é nitidamente o núcleo do PDT e o núcleo do PSB, né, que são partidos que já deveriam estar automaticamente, né, no campo dos trabalhadores, mas que, felizmente, nesse momento agora, né, não estão fechando com o governo. Então, são 3 votos muito relevantes de 2 partidos muito importantes na luta democrática, e que nós acreditamos que estarão do lado dos servidores públicos, né, nessa batalha aí que a gente vai enfrentar nos próximos dias. Camozato, você pediu a palavra, eu vou pedir que o senhor seja breve, porque na volta do intervalo nós voltaremos com o senhor falando. Então, só, por favor, uma tuitada, vereador. Tá bem. O vereador Hadi me disse que eu tenho cargos do governo. Eu dou um intervalo para ele pensar aí e me dizer na volta quem é. Diz só um nome.
Tá bom, a gente volta a falar sobre isso, eu prometo. A gente vai para um rápido intervalo, você viu, né? O programa está quente, tem posições diferentes, isso faz parte da grande arena do Estado Democrático de Direito, mas nós continuaremos debatendo o futuro da Previdência dos municipários de Porto Alegre. Já já, você não pode perder, não. Sai daí. Voltamos então com o Cruzando as Conversas da noite fria. Já estava fria, né? Porque a gente deu um jeito de aquecer os motores da noite desta segunda-feira. Você é sempre muito bem-vindo nos canais 24 e 524 da Claro Net TV ou também nas plataformas digitais aí é da sua preferência. Tem pelo YouTube, tem pelo Facebook. Você nos encontra também no Twitter e no Instagram e pode ouvir ainda o Cruzando as Conversas em formato de podcast pelo Spotify. O oferecimento do programa é da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e Colombo, estruturas para eventos, agora com fretes e cargas. Não esqueça também de acessar o www.rdctvshopping.com.br, né? O rdcshopping.com.br. No RDC Shopping você encontra todos os melhores produtos com os preços mais em conta. Então, produto bom, preço de qualidade. Você tem bom gosto, vem com a gente. Não perca, por exemplo, o kit Cancela Inchaço. Olha o kit Cancela Inchaço. É um combo da Magras com 4 sessões de termolipo e 4 drenagens corporais por apenas 6 parcelas de R$ 83,83. R$ 83,83, 6 vezes vem o kit, você fica aí com qualidade de vida, também com qualidade da saúde e da estética, tá bem? Nós debatemos a reforma da Previdência, que abriu hoje a ferramenta de trabalho na Câmara de Vereadores, tem votação agendada para quarta-feira e o clima, é claro, esquentou do lado de fora com protestos e manifestações do Simpa e dentro com a manifestação dos vereadores. Prefeito Sebastião Melo e também o seu vice Ricardo Gomes estiveram na Câmara de Vereadores, tentaram, né, articular algumas situações, mas não parece que obtiveram pelo menos o êxito necessário para passar o projeto. Com isso, nós trouxemos aqui hoje os vereadores Ramiro Rosário, Leonel Hadi e Felipe Camozzato e o presidente da Simpa, né, o Alexandre Dias, o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre. Vamos ouvir então o que falou o vereador Felipe Camozzato sobre o tema e aí na sequência a gente ouve um pouco mais dele ao vivo. Confere aí no vídeo. Não negaram os números. Eu imagino como que está Pitágoras fazendo isso aqui, como que as grandes cabeças da matemática se reviram no túmulo nas discussões que nós temos aqui, quando falam que a Previdência está equalizada, que não precisa de reforma, que está tudo bem gastar quase 4 milhões de reais diários em um ano. Pergunto ao cidadão de Porto Alegre, 1,5, 1,4 milhões de habitantes, que sofrem o que os vídeos da oposição encaminhados para o grupo de WhatsApp dos vereadores até alagamentos, falta de serviço público, falta de acesso à educação, saneamento, mas esses vereadores não explicam ao seu eleitor, mas mandam nos vídeos dos vereadores, por que não há atendimento, por que não há serviço. A matemática, senhoras e senhores, não dá para se negar na matemática. Já diria, não é? Você pode ignorar o agora não é o autor. Você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar a consequência de ignorar a realidade. É mais sim. E estamos ignorando as consequências da realidade. Então, manda-se um vídeo dizendo sobre a falta de serviço público para atender a população pobre. Ignora-se de falar para a população pobre que ela está pagando a conta desse 1% que não lhe permite ter serviço público. Nós aqui, enquanto vereadores, temos a obrigação de atender a 1,5 milhões de habitantes. Muito bem, ouvimos um pouco da fala do vereador Felipe Camozzato, quem eu já peço que botem na tela para a gente poder trocar essa ideia. Bom, vereador, o senhor voltou um pouco no tempo, né? Voltou alguns bons séculos antes de Cristo, buscou um pouco de Pitágoras para ilustrar a sua análise, foi bastante exultado. Mas vamos voltar para o seu discurso, mas já. Agora eu queria voltar para o bloco anterior. Você disse para o vereador Leonel pensar sobre o número de cargos de confiança. Então o senhor está dizendo que o senhor não tem cargos de confiança, é isso? Não tenho. Aliás, o vereador Leonel Hadi, eu li a sua coluna de Relações Públicas de dias atrás publicada, que ele fez teatro.
Então empodera, né? Ele atua muito bem quando mente, nem parece estar mentindo, parece até que acredita no que fala. O vereador Leonel Hadi vai pedir música no Fantástico, porque ele mentiu aqui que não tem déficit na Previdência, ele mentiu aqui que representa os trabalhadores junto com o sindicato, não representa, eles representam os servidores, porque os trabalhadores pagam a conta, eles querem a reforma da Previdência. E mentira sobre os CCs, porque eu não tenho nenhum CC, eu sou independente. Só que, claro, eu entendo o PT fazer isso, o PT julga os outros pela sua régua. Ele está achando que todo parlamentar defende algo porque quer algo em troca. Ele esquece que no novo isso não existe. Mas voltando aqui, eu acho que falta nesse debate sobre Previdência quem paga a conta. Eu estou vendo aqui que o Sindicato dos Servidores está representado, o Partido dos Servidores está representado. E tem outros 2 vereadores aqui que estão representados tentando dar voz ao trabalhador que dizem defender, que paga a conta dessa casta privilegiada aí, que não quer saber de reforma e que está desempregado por causa da pandemia, por causa do fique em casa, mas está pagando a conta. Eles estão recebendo em dia, em casa. Os sindicatos de oposição não representam os trabalhadores, não representam o cidadão, eles representam uma fração de servidores. E eles têm legitimidade para isso, foram eleitos para isso. Todo mundo aqui nesse debate é recebedor de impostos. Todo mundo aqui vive recebendo os impostos. Eu ainda sou investidor, ainda ajudo na criação de riqueza, mas vamos lá, esse é outro debate mais ideológico. A questão é, o cidadão que paga a conta não está nesse debate. Mas ele está representado pelos 36 vereadores lá na Câmara. Uma fração disso, 1/3, está eleita a bancada de oposição. Os outros 2/3 querem a reforma, porque entendem que é importante. Esse negócio de dívida histórica com os servidores, isso não existe, isso é uma balela. Não existe dívida histórica de uma expectativa de ganho. É como se no condomínio a gente contratasse um jardineiro, dissesse que quer contar com ele pelos próximos 10 anos, o contrato dizia indeterminado e um belo dia a Assembleia do Condomínio determina que não quer mais aquele jardim. Tem que fazer um salão de festas no lugar de jardim. Por acaso existe uma dívida histórica daquele condomínio com o jardineiro? Não pode rever os termos? Ora, a cidade de Porto Alegre elegeu a Câmara Municipal para representar a população e dizer justamente o que ela quer ou não com prioridade do seu dinheiro. E aí vem um sindicato, junto com essa bancada que representa esse sindicato, e diz que a cidade não está interessada, que o trabalhador não está interessado, e que isso é o desejo da cidade, que não há diálogo, que não há, que é ditadura, que é autoritário, que é violento. E aí eu pergunto, né, falaram aqui justamente de ser violento, de ser autoritário. Pois bem, violento, por quê? Quem é que o prefeito Melo agrediu? Por acaso ele pichou ou depredou algum patrimônio público, privado ou alguém? Eu vi isso sendo feito pela militância da oposição, pela militância sindical. Autoritário? Quem é autoritário? Não é porque o prefeito ou os vereadores não concordam com essa bancada minoritária na Câmara, significa que é autoritário. Ora, se discorda, ponto. Agora, autoritário para mim é quando um sindicato invade o parlamento. Quando a oposição corrobora com a invasão de parlamento que impede a cidade de discutir os seus termos. O violento e autoritário é o sindicato e esse partido. Vereador, um instante. Mas o senhor concordamos, acredito nós 5 aqui, né, que a violência ela não precisa ser somente física, né? Acho que isso tem que ficar bastante claro também. Existe violência verbal, existe violência, inclusive, política, né? Vocês vivem uma estrutura completamente violenta e isso se repete muitas vezes. E aí eu pergunto para o senhor, ser não autoritário, pelo menos não é um erro estratégico chegar com a proposta na pasta, mas com o plano B já meio que a meia espalda? Você não acha que é um erro estratégico? Não acua? Olha, não acho. Eu acho assim, que como gestor... O senhor falou que tem a base de situação que ela está definida. Eu preciso convencer a base de oposição. Pelo menos dissolver, pelo menos mais um sujeito, um vereador. E ao invés de tentar buscar isso no convencimento, eu chego meio que... Assim, não sei se foi a melhor estratégia do prefeito Melo. O que o senhor vê? Como é que o senhor vê? Eu acho que o prefeito Melo tentou muitas vezes convencer esses vereadores e viu que não tinha como, que ele abriria a mão justamente do benefício da reforma em ceder aquilo que seria necessário para os 24 votos. E aí vale mais a pena, né, como gestor, você tem que tomar decisão como gestor, né? Você tem que equalizar o déficit previdenciário. Então, uma vez que se torna mais oneroso você atender aquele pedido, ele vai pelo caminho alternativo. E eu acho isso legítimo. A democracia é isso, é fazer escolhas, né? Agora, eu me tomo novamente do ponto que lembra Lenin, quando dizia acuse os seus adversários do que você é.
fale, chame-os do que você faz. Isso. Né? Que é o que dizia Lenin. É o que o sindicato e o rádio estão fazendo aqui, com todo respeito a eles, mas é isso. Né? Eu não consigo conceber a ideia de que você acha que o outro é autoritário ou é violento simplesmente porque ele não corrobora com tudo aquilo que você pensa. Ora, o prefeito foi eleito por 50% mais um da cidade, justamente por não ser a plataforma da Manuela Dávila, que é quem o RAD e o Simpa concordam. Tá, vereador, mas aí eu por não isso sei. estava lá no plano de governo fazer a reforma. Mas aí eu vou pegar um aspecto da sua fala, só para a gente entender alguma coisa. O senhor falou que é democrática a necessidade de gestão, mas também democrática quando eu tenho um parlamento e a decisão do parlamento vai ter que ser respeitada. Se ele não consegue os 2/3, então o parlamento entendeu que não é melhor aprovar. Ao passo em que não é melhor aprovar, aí eu forço que se aprove como um efeito colateral menor com relação ao aumento das alíquotas, então daí eu não sei se realmente se é tão democrático assim. O senhor não concorda? Não, eu te entendo. Eu concordaria 100% se fosse um decreto do prefeito, mas ele vai submeter a votação do parlamento. Pois é. Que coisa mais democrática que isso? Ele diz que se 24 votos não concordam com a alteração à lei orgânica, então eu vou submeter ao mesmo parlamento uma alteração que cabe 19 votos. Isso é alternativa democrática. E é a opção do gestor. Autoritário seria se fizesse por decreto. Democrática e estratégica, assim, né? Porque daí precisa de 19 votos e não mais de 24. Ele está legitimado. Aí está aprovado. Claro, mas... Claro, com certeza. E ainda assim, o prefeito está legitimado pelo voto direto, democracia representativa é isso, para fazer essas escolhas. Né? Aliás, eu sei que em casos de partidos e países onde tem aí simpatia do PT, da oposição, não é muito por base do parlamento que são decididas as coisas. E lá não tem problema de autoritarismo. Eu considero autoritário. E não é o caso aqui, acho que nós estamos muito distantes disso, né? Então, acho que assim, o trabalhador, ele está à margem dessa discussão. Quem está pagando a conta não está discutindo aqui. Está só esperando para ver qual é o tamanho do rombo, porque o rombo está aí. Né? São 1,2 bilhões de reais no regime que é o regime anterior, né? Que é o de repartição. Há um rombo indiscutível. O regime capitalizado ele é novo, a partir de 2001 ele está equalizado, isso procede, só que essa meia-verdade é contada justamente só ao lado do equalizado, porque esse é o lado que interessa para o sindicato, que representa os servidores. E eles são legítimos representantes de servidores. Se eu fosse eles, não estaria em posição diferente, estaria defendendo justamente aquele interesse. A diferença é que, assim, nós temos que pensar no que é bom para a cidade, e eu estou tentando convencer, especialmente quem está nos assistindo e é trabalhador, ou seja, faz parte da assembleia do condomínio, ele tem que rever as contas e ver se ele prefere seguir gastando com aquele jardineiro ou se ele quer fazer um salão de festa, se ele não tem outras prioridades. E hoje Porto Alegre gasta por volta de R$2 de cada R$100 que ela tem nos seus cofres para investir. E mais de 70 vai justamente para os servidores e para a Previdência. É isso que a gente quer mudar. Certo. Alexandre, só para a gente seguir a ordem, bem rapidinho, vereador, para poder passar para o Alexandre pela ordem, mas se é uma fala rápida, pode ser. Não, na verdade eu queria falar sobre essa questão da proposta da nova alíquota. Quem sabe, esperando só, eu pego uma palavra do Alexandre e venho com o senhor sobre a alíquota. Eu só queria dizer que o Camusato fala muito em mentira, mas ele acabou de mentir essa frase que ele disse não é do Lenin. Lenin nunca disse essa frase, Camusato. Exatamente. Eu estou aberto a correções. Quem foi que disse? Não sei, se foi uma criação aí que vocês disseram que é do Lenin, mas pesquisa, tu vai ver, não existe. Eu vi na internet, foi o... Como é que é? Foi aqueles caras que já morreram, passaram na internet. Tem muita fake news, viu, vereador, na internet. Tem. Uma delas é que diz que a Previdência não tem déficit. Bom, Alexandre... Não, a outra é aquela que não reconhece o estudo da Caixa Seguros, né? O senhor não citou, o senhor não conhece? Eu tenho o relatório do Previm para testando o déficit. Aliás, cheio de erros, né? Eles não leram, Camusato. Sobre isso eu queria perguntar, Alexandre. Nós temos duas informações e ela fica mareando o debate o tempo inteiro. E aí nós precisamos chegar a uma conclusão, porque elas são antítese uma da outra, são contraditórias, e não existe duas verdades quando a gente trata de números. É superavitário ou é deficitário? Eu preciso entender, vocês precisam chegar a algum número em que o telespectador e o público de casa saiba, porque senão fica a retórica do dito pelo não dito. Alexandre, você tem essa oportunidade de momento para justificar a sua afirmação de que é superavitário. Primeiramente, eu tenho que dizer o seguinte, tem dois regimes previdenciários vigentes, o de repartição simples e o capitalizado. O de repartição simples
são servidores até setembro de 2001, quando surge o Previmpa. A partir dali, todos os servidores que ingressarem entram no regime decapitalizado. O que acontece? A arrecadação que a prefeitura, que o Previmpa começa a receber desses servidores será investido e a título de capitalização para garantir o pagamento da aposentadoria, dos proventos dos aposentados. Enquanto que, na ocasião que foi criado o Previmpa, foi feito um estudo pela Caixa Seguros e apontava que para a prefeitura criar um único sistema, a prefeitura teria que dar um aporte de 3 bilhões de reais. E a prefeitura não tinha esse recurso. Por que a prefeitura tinha que dar esse recurso? Porque ela não recolhia as cotas patronais para pagamento da Previdência. Eu digo de verdade, nem mesmo os servidores contribuíam. Vamos ser honestos aqui. Eu não sou do tipo de tergiversar como fazem os outros 2 vereadores aí, né? Mas eu apresento. O detalhe que foi apresentado naquele momento este valor e a prefeitura disse, eu não tenho. E aí, como contraproposta, ela se comprometeu de pagar aportes mensais para garantir o pagamento, ou seja, os proventos dos aposentados do sistema de repartição simples. Ou seja, surgiu em 2001. Quando todos os servidores que ingressaram a partir de 2001 não entravam no repartição simples, entraram no capitalizado, com o passar do tempo, o número de aposentados ia aumentar e o número de pessoas nativas para sustentar isso diminuiria. Isso está previsto, mas também está previsto que em determinado momento essa responsabilidade ia acabar, tanto que tem uma previsão de um cálculo atuarial que a partir de 2027 os aportes da prefeitura tendem a cair até chegar a um determinado momento que não vai precisar pagar mais nada. E aí o que dizem os vereadores e o governo municipal? Que há um déficit de todo o sistema, enquanto que, como eu estou dizendo, tem uma dívida histórica assumida pela prefeitura em 2001 com repartição simples e o capitalizado vai muito bem, obrigado, e tem hoje 108 milhões de reais de superávit, tendo em caixa mais de 3 bilhões. É com olho nesse dinheiro que a prefeitura quer mexer na Previdência. Certo. E aí que eu já disse, e volto a repetir só para finalizar, claro, que a reforma da Previdência autorizada pela emenda constitucional 103 é tão somente para encontrar o equilíbrio atuarial e financeiro do sistema de Previdência, não para resolver problema de caixa. E aí os vereadores vêm aqui dizer que tem problema para resolver na cidade de projetos e tal, mas lá atrás a prefeitura não pagou e investiu na cidade. Agora quer de novo retirar do bolso da prefeitura, dos servidores para investir na cidade. É só os servidores que pagam essa conta? Não é possível. E é isso que eu digo. A fake news desses vereadores, aqui Felipe Camozati, com todo respeito, mas tem que dizer Felipe Camozati e Ramiro Rosário, é que estes detalhes eles não trazem. E isso é importante estar postando nesse debate. Certo, muito bom. Bom, vereador Ramiro, o senhor queria falar sobre a alíquota, mas antes eu só preciso pensar uma coisa. Assim como concordei com a sua fala, e desimporta a minha opinião, mas eu acho que eu posiciono um pouco o debate nesse sentido, eu preciso perguntar para o senhor agora nesse sentido. Vereador Camozati disse que não tem CC. Eu pergunto só pelo sim, pelo não. O senhor tem cargos de confiança? Tenho pessoas que eu indiquei. E o senhor não acha também que é um pouco incoerente, muitas vezes, alguma abordagem, tipo, pau que bate em Chico, bate em Francisco? É a pergunta que eu faço. Uma delas. A segunda é, se a prefeitura cobrar... Peraí, vereador. Se a prefeitura cobrasse os 10 maiores devedores de IPTU e ISS da cidade, nós teríamos mais de 100 milhões em caixa. O senhor acredita que isso tem que ser feito imediatamente? Em que pese passando o projeto da Previdência? Vamos lá. Primeiro, com relação a indicações políticas dentro do governo. Eu tenho indicações políticas, sim, desde a transição, onde eu sentei com o prefeito Sebastião Melo e falei, por exemplo, de um servidor de carreira do DEMAI.
O engenheiro Darcy, uma pessoa espetacular que desenvolveu um trabalho fundamental dentro do DEMAI. E eu disse ao Melo, essa é uma pessoa importante de ser mantida dentro da gestão. Tem gente que vai lá, indica parente, tem gente que vai lá, faz indicação política, partidária mesmo. Eu não considero uma indicação política, mas sim uma indicação de uma pessoa que eu confio, que eu tive o prazer de conviver e trabalhar, sei que é muito respeitado pelos servidores do DEMAI, e assim há outros exemplos dentro da Prefeitura. E não vejo problema nenhum nisso. O problema está nas relações promíscuas que podem ocorrer, e que ocorrem, por exemplo, ocorreram muito no governo do PT, de se colocar indicações políticas em cargos de comando, em cargos-chave, para roubar. Isso o PT sabe fazer muito bem, indicação política para meter a mão. Mas o senhor não acha que por vezes é inchado de CCs e daqui a pouco mais isso também poderia suavizar um pouco contas de cofre público? Quantitativamente falando. Falou esses dias, a gente teve não qualitativamente falando, peraí, vereador. Não qualitativamente falando. Não estou perguntando da qualidade moral de quem rouba ou não. Estou falando do volume de pessoas nessas funções acumuladas aí. O Leonel Hadi, esses dias nós estávamos numa rádio debatendo, e aí ele veio com esse mesmo discurso de hoje. Olha, existe, não sei quanto é que é o número que ele fala, se é 1/3, 2/3 dos servidores da prefeitura, dos CCs, comissionados, que não estão nomeados, só aguardando a reforma da Previdência para saber quem é que vai levar ali a nomeação, a indicação política, enfim. Né? Então é aquela velha retórica política. Se não está ocupando, está aguardando para distribuir. Se está ocupando, está inchando a máquina. Então é uma questão de retórica política do vereador Leonel Hadi, que obviamente não se mantém em pé. Eu não demonizo servidor público comissionado, assim como não demonizo o servidor público concursado. Certo. Né? Aqui vocês podem ver bem aí que eu queria chegar. O tom de demonização do servidor público comissionado. Certo. Aqui o Alexandre, o Hadi fazem esse discurso. Da mesma forma que eles agridem servidores públicos que são terceirizados. O Simpa, inclusive, nós aprovamos uma moção de repúdio na Câmara de Vereadores, Tiago, porque o Simpa fez uma campanha difamatória, caluniosa, contra profissionais de saúde do nosso honroso HPS. Profissionais de saúde que estão lá na linha de frente do combate à pandemia, do atendimento aos traumas, aos acidentes da nossa cidade, o HPS, que é a grande porta desse queria falar sobre essa questão, vereador. E o Simpa Alexandre. O Simpa foi lá e fez uma campanha demonizando o terceirizado. Isso é um disparate, tanto é que a Câmara de Vereadores aprovou uma moção de repúdio que dizia que só o servidor público salva, que a pessoa que está prestando um serviço público que não é pela mão estatal está lá sem qualificação nenhuma. Então a gente tem que botar os pingos nos is aqui. Aí antes da alíquota, vereador, antes da alíquota, eu perguntei ao Alexandre e não sei se eu fiquei satisfeito com a resposta do superávit, mas também vocês não me provaram o déficit até agora, nem A nem B. Então eu tenho aqui. Então, por favor. Aqui, ó, vou ler o relatório. Porque vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo que essa é a galinha dos ovos de ouro? Que a mina, ela está aí. A mina de ouro, ela está aí. Se for superavitário, não precisa passar. Se for deficitário, é o argumento de passar. E é isso aqui, cada um tem uma narrativa. Eu preciso que nós tenhamos a narrativa real. É a sua chance, vereador. Eu confio no servidor público que desenvolveu o relatório. Eu acho que o Simpa aqui, ele diz que os servidores públicos que atuam na área da Previdência no município são pessoas que ou não têm competência para fazer cálculo ou estão mentindo. Né? Aqui está muito claro a questão do regime simples e o regime de capitalização. Vou ler ipsis literis aqui. Estima-se que será necessário um aporte de 1,29 bilhão de repartição simples para o pagamento dos benefícios dos inativos pensionistas, resultando em um custo diário de 3,5 milhões. Mesmo estando em regimes diferentes, uma comparação que vale é a razão de inativos, 16 mil e lá vai pedrada, por ativos, 13.200. Atualmente, essa razão é aproximadamente 1,25, ou seja, para cada servidor ativo existe 1,25 inativos. Certo. E aqui há essa comparação, por mais que a gente tenha no regime de capitalização, o que nós temos que fazer é essa migração para o regime de capitalização que possa depois andar com as próprias pernas. Porque
aqui está claro, e foi claro já em toda a documentação comprovada e colocada pelo próprio Previmpa, pela própria Prefeitura de Porto Alegre, foi colocado, está nos processos isso, e quando eles falam que não tem déficit é apenas para bater aí para sua claque e, enfim, ser um negacionista da reforma. Sobre as alíquotas... Tiago... Deixa só o vereador falar sobre as alíquotas, ele está há bastante tempo querendo falar sobre as alíquotas. Você quer passar a palavra, vereador? Porque aí eu tenho ainda o vereador Leonel Hadi depois. Pode complementar aqui, o Camusato pode complementar e a gente retorna para falar do projeto das alíquotas. Tá. Eu só ia dizer que tem uma informação importante que tu trouxeste, Thiago, que é sobre os devedores, que representam 100 milhões de reais da entrada no caixa, né? E aí, justamente, né, à luz dos relatórios financeiros auditados, inclusive, nós estamos falando sobre 1 bilhão de reais de déficit anual, tá? Se a gente fosse competente o suficiente para recuperar 100% da dívida, sendo que Porto Alegre é a capital que melhor recupera dívidas no Brasil, ainda assim seria 100 milhões de reais em entrada única. E nós precisamos de 1 bilhão anual para cobrir esse rombo. Ou seja, é insustentável. E, obviamente, nós defendemos que todos os créditos em haver sejam recuperados. Simplesmente é insustentável, é inviável. É só um argumento alegórico. Certo. Mas tem banco também devendo mais de 13 milhões, né? Isso, mas mesmo que ele pague 100% dessa dívida, ele não... a dívida é um gasto que é estoque. E nós temos um problema de fluxo corrente de despesa. São 1 bilhão não todos seria, os anos. Não seria, a minha pergunta não foi... Não, vereador, a minha pergunta naquele momento para o vereador Ramiro... vereador, a minha pergunta não foi no sustentáculo da dívida pública, não. Ela é no aspecto isonômico, de onde eu dreno, em que pese algumas castas, palavra que o senhor usou outro dia aqui, fiquem blindadas de um compromisso fiscal. Né? Então isso não pode haver, porque senão há um privilégio. Perfeito. E nós concordamos com isso. Então, é que Porto Alegre não só é a capital que melhor arrecada e melhor recupera dívidas, como ninguém se opõe a que Porto Alegre faça o esforço de recuperar. Certo. A questão é que ela não salva a conta, entendeu? Certo. Vereador, vamos matar a alíquota rápido aí para a gente poder passar adiante do debate. Vamos lá, senão... só para dizer aqui, reforçar o que está sendo colocado pelo Camusato. Porto Alegre é a capital do país que mais tem as ações exitosas de reaver aí impostos, dívidas, enfim, né? Então, parece que assim, olha, vocês estão ajudando os sonegadores, não estão olhando para os bancos. Não, nossa cidade já é, e graças aos honrosos e competentes servidores públicos da nossa Procuradoria do município, a gente já é a capital número 1 em recuperação de dívidas. Então, vamos lá, vamos seguir fazendo o que está sendo feito e ampliar se possível. Mas eu quero falar aqui o que foi colocado a respeito da possibilidade de nós termos uma elevação da alíquota se a reforma da Previdência não for aprovada. E eu vou desenhar aqui para a turma que nos acompanha e para o Alexandre aqui, deixar bem enquadrado aqui, tá? Aqui está a alíquota percentual. Aqui está a idade para se aposentar. O que nós queremos, que o Camusato e eu defendemos, que é a reforma, nós queremos que a pessoa trabalhe um pouco mais de tempo, 1 ano a mais, 1 ano e meio a mais, e que se mantenha uma alíquota baixa. É isso que nós esperamos. Porém, contudo, todavia, o que o Simpa quer fazer é o seguinte: ele quer achatar isso aqui, porque o recheio tem que ser do mesmo tamanho, tá? Não vale aqui burlar a lei da matemática aqui. O recheio é o mesmo, tá? Aqui, ó. O recheio é o mesmo. Aí o Simba quer o seguinte: não, eu quero me aposentar cedo, quero ir para casa cedo e tal, quero receber bem. Só que se tu achatar isso aqui, tu vai fazer isso aqui, ó. Tu vai aumentar a alíquota. Até vou botar aqui, ó, a estrelinha do PT aqui, ó, que é o que o PT quer. O PT quer aumentar a alíquota dos servidores do município que pagam para sua aposentadoria, porque eles querem aqui que a pessoa se aposente antes, então a alíquota fica maior. Nós não. Nós queremos que a pessoa trabalhe um pouquinho mais e todo mundo vai ter uma alíquota menor. Então é matemática, meus amigos, não tem ideologia, não tem pote de ouro no final do arco-íris. O recheio tem que ser o mesmo. Tá ali, não tem como mudar. E não vai se ter pote de ouro no final do arco-íris aí para o rádio pegar lá
e jogar dinheiro para todo mundo, e aí o Alexandre do Simpa lá dá direito para todo mundo, dá auxílio, dá benefício. Não existe isso, pessoal. Vocês estão vivendo em que mundo? Então tá aqui, ó. Nossa proposta é o verde e a proposta do PT aqui, do Simpa, é a alíquota maior, com a estrelinha do PT aqui e trabalhando menos tempo. Muito bom, vereador. Vereador Leonel Hadi, um instante só, Alexandre. Vereador, porque senão o Leonel que menos está falando no debate aqui. Vereador, antes do senhor falar, e aí por isso eu vou ter que travar o Alexandre agora, vereador Ramiro falou no senhor, falou o seu nome, botou a estrela do PT, mas também falou do senhor em Assembleia. Vamos ouvir, então, a manifestação do vereador Ramiro Rosário. Então, boa tarde, presidente, nosso prefeito Sebastião Melo, vice-prefeito Ricardo Gomes, a todos que o acompanham aqui. Só antes de iniciar a fala aqui, quero dar os parabéns, nossa vereadora comandante Nádia, vereador Gessé Sangali, porque vocês são servidores públicos que sabem fazer conta. Servidores públicos que sabem que esse poço, lhe concedo a parte, vereador Gessé. Vou fazer a parte na fala do vereador Ramiro, porque o Leonel Hadi, enquanto me atacava, não me deu essa oportunidade. Sim, vereador Leonel Hadi, eu me aposentaria com 53 anos de contribuição antes da reforma da Previdência Federal. Hoje eu vou me aposentar com 65 anos, mais do que 35 anos de contribuição, e não estou triste por isso, porque eu acho que isso é importante para as contas públicas. Muito bem, Gessé, parabéns a ti e a Nádia, que são servidores públicos, que honram o serviço público e que sabem fazer conta, que sabem que esta conta muitas vezes se transforma impagável. E, inclusive, em defesa dos servidores públicos, desejam a reforma, para que se não tenha a necessidade, como bem disse o prefeito Sebastião Melo aqui, de mais cedo ou mais tarde nós voltarmos a ter parcelamento de salário, ou até mesmo de não ter recursos suficientes para pagar a aposentadoria dos servidores. Acho que o vereador Leonel Hadi deveria trazer aqui à baila também, já que gosta de expor aqui salários e tudo mais, quanto é que ganha o Jonas como servidor público, a deputada Sofia Cavedon, e talvez isso explique um pouco, inclusive, essa relação umbilical que eles têm com o tema. Essa necessidade de dizer não, deixe como estar, quero continuar desta forma. Enfim. Muito bem, então. Vereador, vereador Leonel, né? O senhor estava rindo bastante aí nas manifestações do vereador Ramiro. Quero entender, então... Ele se diverte. Mas eu confesso, vereador... Ele sabe que é verdade e dá risada. Mas quando o senhor puxa e faz a estrelinha do PT ali, é engraçado, é no mínimo engraçado. Mas então o senhor tem a palavra e eu quero que o senhor responda também essa provocação do vereador Ramiro. O PT quer aumentar as alíquotas, vereador Leonel? Tá, eu vou à primeira provocação do Camozato. O nome seria Ana Dalben, a vice-secretária da Saúde. Né? Tinha perguntado, para dar um exemplo aí de alguém indicado, eu estou dando um exemplo para o Camozato. Mas... Bom, Ramiro... Não. Como é que é, vereador? Eu não ouvi o vereador Camozato. Mas não é questão de ser filiado ou não, é indicação, né, Camozato? É isso que eu falei. Ah, certo. Bom, enfim... o que eu quero dizer... Pergunta para eles sobre como é que foi a contratação dela, se teve alguma contrapartida. Nenhuma. Mas não pediu para indicar alguém que trabalhou contigo, tá dentro da prefeitura. Essa foi a provocação. Eu estou dando um nome. Trabalharam comigo assim muitas pessoas. Significa... Pô, senão a prefeitura inteira ia ter indicado lá, porque trabalharam com o PT, cara. Não, tranquilo, Camozato. Só estou dizendo que não existe almoço de graça, só isso. Bom, voltando para a provocação... Essa frase de quem é? Essa aí não é do Lênin. Essa aí é do Ramiro. Não, mas na verdade, assim... Não tem almoço grátis, Leonel Hadi dizendo isso, hein? Vamos gravar essa tem que vir junto ao desenho aí. Pô, essa aí nós vamos pegar, Hadi. Valeu, obrigado, Hadi. Não, mas eu gostei do teu desenho, Ramiro, mas assim, ó, na verdade é uma falácia, né? O que o Ramiro traz é uma falácia, é uma artimanha retórica para forçar uma lógica de que nós... E aí voltamos ao início da nossa fala, ao início do debate, que é justamente a chantagem que o prefeito Melo está fazendo. O que o Ramiro mostrou no gráfico é a chantagem do Melo. É do tipo, ou vocês trabalham mais, que é aquele gráfico verdinho ali
do Ramiro, eu não sabia que ele tinha esses dotes artísticos, se eu fosse fazer, ia ficar horrível assim na mão, mas parabéns, Ramiro, eu admirei. Mas enfim, aquilo ali que o Ramiro traz, que é a idade, né, é a proposta que o Melo trouxe, que foi derrotada. Daí o Melo traz como chantagem, dizendo, olha, vocês serão os responsáveis, a oposição, ou os próprios servidores públicos, ou os próprios sindicatos e associações serão os responsáveis por nós colocarmos, então, a alíquota aqui em cima, que daí é o gráfico vermelho. E gostei daquela estrelinha. O Ramiro deve ficar desenhando bastante estrela do PT ali, porque ele desenhou com uma certa facilidade, né? Então, quer dizer que é algo que ele tem uma certa paixão de ficar desenhando a estrelinha do PT. Mas enfim, eu achei muito divertido, mas não tem relação com a verdade, infelizmente, né? Porque esse é um desejo, aquele aumento da alíquota. E vamos ser honestos, a prefeitura com certeza passaria primeiro o projeto, o pelo, com a idade, na sequência apresentaria também igualmente uma mudança nas alíquotas. E agora eles estão usando, como perderam uma das partes do projeto, eles querem dizer que a resposta vai ser as alíquotas. Mas as alíquotas já eram uma proposta, já estaria colocado, tanto é que o Marquesan fez isso. Assim como o pelo também vem do Marquesan, quer dizer, eles estão reeditando aquilo que já existia como proposta. Então, agora é culpa do PT, é culpa da esquerda, é sempre culpa da esquerda. Né? A corrupção nasceu com a esquerda, os problemas dos servidores públicos vêm da esquerda, só a esquerda que tem CC ladrão, depois que a esquerda saiu vale a pena ter CC. Quer dizer, eu não sou contrário aos cargos de confiança, né? Eu não sou contrário aos cargos de confiança. O Ramiro insistindo que é do PT. Bom, mas isso não vai convencer ninguém. Os servidores públicos não acreditam nisso. E quem vai ser vítima disso não acredita nisso. Eles vão mas eu quero dizer assim, ó, né, 22% não acredito. da fatura lá para eles. Não acredito. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Eu não sou contrário, e assim como o campo da esquerda, eu não sou contrário aos cargos de confiança, deixar isso claro, entendeu? Agora, a gente tem que entender se o discurso ele é coerente ou não. Esse é o ponto. Para ser coerente em redução de gastos, ele tem que ser coerente do início ao fim. Caso contrário, a gente tem que entender, é um projeto político. É um projeto político de atacar servidores concursados. É um projeto político de precarizar o serviço público para passar para a iniciativa privada. É o que nós vemos, então, com a Carris, que já foi dito hoje na Câmara, que será privatizado, sendo que a Carris está assumindo diversas linhas que eram deficitárias da iniciativa privada. Né? Isso traz um prejuízo para a Carris, e a Carris, então, vai ser vendida com um argumento que traz prejuízo, mas o prejuízo é justamente porque ela cobriu os empresários. E é bom que se diga, né? A Carris teve mais de 60 servidores mortos pela Covid, tá? Porque não teve como entrar em quarentena, não teve como fazer home office, seguiram com essa lógica de abertura total do comércio em plena Covid, e agora querem vender a Carris. E é bom que se diga outra questão, os servidores públicos municipais estão há mais de 6 anos, quase 8 anos, sem aumento salarial, sem reposição salarial, nem aumento salarial, sem reposição salarial. As alíquotas já foram aumentadas de contribuição no governo Marquesan, no governo anterior, há poucos anos atrás, e agora vem de novo. Quer dizer, é uma categoria que vem sendo massacrada. Não vem dizer que são todos magnatas que ganham 40 mil reais, que não. A base aí ganha na média 4 mil reais. É claro, se eu chego e digo esse dado hoje para a população desempregada, precarizada, justamente por propostas trazidas pelos partidos que estão aqui representados, pelo Novo, pelo PSDB, que deram golpe em 2016 para justamente passar as reformas trabalhistas, para passar as reformas da terceirização, para passar a reforma da Previdência, para agora fazer a PEC 32, que retira os direitos básicos de todos os servidores públicos. E aqui eu vou falar diretamente para os meus colegas policiais, que é graças ao Bolsonaro, é graças a esses governos aí que são apoiados aqui pelo PSDB e pelo Novo, que querem tirar nossa estabilidade justamente para a gente não investigar os corruptos que administram o país e que estão nos postos políticos, é que eles, então, né, colocam agora esse argumento de que querem simplesmente fazer uma melhora das finanças públicas, né, que é um subterfúgio, na verdade, para destruir o serviço público, para entregar tudo para terceirização, para entregar tudo para iniciativa privada, para os seus financiadores de campanha e para aqueles, então, que não vão ter o controle público, né, e que vão estar sempre vinculados ao seu poder político. Então é isso. Quais financiadores, Sádio?
Eu não vou ficar olhando agora tua declaração, a declaração do PSDB, mas é que sabe como é que funciona, né, amigo? Tu diz que a gente quer entregar, ou sei lá, uma entidade aí, quer entregar o serviço público para os seus financiadores de campanha. Quem quer entregar e qual é o financiador de campanha? Ou tu tá prevaricando? Não, mas Ramiro, a gente tem hoje, entendeu, uma empresa com o porte da Carris, que está sendo vendida a preço de banana, provavelmente quando for ser ofertada, porque o déficit é não sei quanto, o déficit só existe justamente porque ela foi uma empresa que foi utilizada para defender aí os interesses da ATP, entendeu? Então utilizaram uma empresa pública que era superavitária, uma empresa pública que foi a melhor empresa pública de transportes do país. É financiadora de campanha? Não, eu estou dando um exemplo, entendeu? Eu estou dando um exemplo, outra questão. Aí o DEMAI agora vai ser privatizado, o DEMAI tinha a melhor qualidade de água do país. A tua acusação é grave e tu sabe que a pauta contra a corrupção é uma pauta que eu gosto muito, que eu atuo muito, e eu quero saber. Mas não precisa ser necessariamente corrupção, Ramiro. Não necessariamente não precisa ser corrupção, Ramiro. Necessariamente não precisa ser corrupção. Claro, e eu vou respeitar. E olha só, eu respeito isso profundamente. Tem uma diferença. Um grupo político defende os trabalhadores, um grupo político defende aqueles que realmente estão na linha de frente, que estão recebendo mal, que têm dificuldade de se aposentar, e um outro grupo defende aquela elite que tem, sabe, os seus interesses econômicos, que aplicam na Bolsa de Valores, e tá tudo certo, entendeu? A democracia é isso. Problema zero. Agora, o problema é quando o servidor público vota em partidos que defendem interesse privado, e aí fica nessa situação, a gente tendo que tomar ferro na Câmara de Vereadores. Hadi, tu falou dos tristes óbitos na Carris, correto? Uma coisa lamentável que, aliás, como aconteceu em todas as empresas, aconteceu em empresa pública e empresa privada. Tu não acha um contrassenso falar sobre esse tema e no sábado os teus colegas de partido usando o ônibus da Carris para chegar no centro? Eu não estava, Ramiro. Eu não estava. Eu não vou fazer, eu não estava presente. Não estava expondo também o cobrador de ônibus, o motorista, ao vivo? Eu não participei, mas eu vou dizer, Ramiro, isso só aconteceu porque existe um presidente genocida que insiste há meses com manifestações de aglomeração, sem máscara. As pessoas estão cansadas, elas estão defendendo a vida. Estão defendendo a vida. Os presidente são atos genocidas. E o ato de sábado não é um pouco genocida? Não, mas o ato de sábado, Ramiro, foi uma resposta a tudo que está acontecendo no nosso país e que não chega, que não cessa essa CPI, essa informação de que ele negou diversas vezes a vacina, que ele não dá mais auxílio emergencial no valor que deveria dar. Entendeu? As pessoas estão cansadas, chegou no limite, por isso que as pessoas foram para a rua. Eu não fui, então não vem dizer para mim. Agora, eu vou dizer uma coisa, é legítimo essas pessoas estarem na rua, entendeu? E define. Ou foi grande, e aí teve aglomeração, ou foi fraco. Por que tu não foi no sábado? Foi uma opção minha, Ramiro, porque eu não estou vacinado, entendeu? Eu tenho uma lógica minha de preservação, uma lógica que eu quero levar adiante, entendeu? Agora eu não vou julgar quem foi, porque eu estava apoiando, estava na internet colocando isso, entendeu? Então estão expondo as pessoas ao risco, é isso? Não, eu estou dizendo da minha visão. Eu não quero me expor, entendeu? Agora, as pessoas podem considerar que não é uma exposição, é minha visão. Então o organizador eu não tomo vacina. Está expondo as pessoas a risco, é isso? Não, eu acho que não, Ramiro. Eu acho que chega um momento que as pessoas preferem, entendeu? Às vezes correr um certo risco do que continuarem morrendo por fome, morrendo sem vacina, sabe? Chega no limite que as pessoas não aguentam mais. Esse ato foi uma resposta há muito tempo que a gente está sofrendo com algo e com provocações de um governo genocida, de um governo que negou a vacina, de um governo que desemprega as pessoas. Chega uma hora que não aguenta mais. As pessoas, eu acho que essas pessoas que foram para a rua não gostariam de ficar em casa. Elas gostariam de ficar em casa, elas gostariam de estar vacinadas. Mas aí tiveram que ir, foram obrigadas por um sistema. Hein, Rádio? Por que vocês chamavam os atos do Fora Dilma de golpe e agora não é golpe? Mas pelo amor de Deus, Ramiro, foi golpe? Quem é que tem dúvida disso ainda? O Sérgio Moro está onde agora, Ramiro?
E o Sérgio Moro está onde, Ramiro? Eu vou convidar os senhores. Claro que foi, cara. Golpe o impeachment da Mas é óbvio que foi, Ramiro. Senhores, eu vou convidar os senhores para a gente vir num outro momento falar sobre isso. É um tema promissor demais, porém o nosso foco é a reforma da Previdência dos municipários. Porém, a gente tem um último bloco para chamar, vai para um rápido intervalo, daí a gente volta para as considerações finais, tá bem? Fiquem conosco. Tiago, eu gostaria depois de ter a oportunidade de responder algumas questões que o Simpa foi atacado, né? Claro. Deixa só a gente chamar o nosso compromisso comercial e aí na volta a gente aproveita, tá bom, Alexandre? A gente vai e volta já, não sai daí. Muito bem, voltamos então com o último bloco do Cruzando as Conversas desta já não mais fria, mas uma quente noite de debates aqui na RDC TV. O tema é o futuro, que acontecerá já na quarta-feira. A gente já vai ter uma situação um pouco mais definida, né, da reforma da Previdência de âmbito municipal. Com isso, nós vamos às nossas considerações finais e eu tenho os vereadores Ramiro Rosário, Felipe Camozato e Leonel Hadi e o diretor do Sindicato dos Municipários, o Alexandre Dias. Então, Felipe Camozato, vereador de Porto Alegre, nós vamos às suas palavras finais. Eu vou pedir que vocês sejam breves, a gente tem pouco tempo e ainda tenho que dar um direito de resposta ali ao Alexandre. Felipe Camozato, a palavra é sua. Bom, primeiro agradecer pelo convite, Tiago, é um prazer estar debatendo esse tema tão relevante para a cidade. Cumprimentar o Alexandre, o Leonel e o Ramiro, sei que cada um tem um papel aqui, tem as suas ideias, suas convicções. Agora eu me sinto na obrigação de fechar esse debate perguntando, né? Justamente, já que a gente viu aqui ao longo desse debate que quem quer reforma da Previdência são demônios na Terra, é torturador, é genocida, é toda sorte de absurdos, eu me pergunto, e divido essa questão contigo que está nos acompanhando aqui, por acaso o governador Camilo Santana, quando fez a reforma da Previdência no Ceará, ou o Rui Costa na Bahia, eles vão ser expulsos do PT por fazê-lo? Ou quando o governador Flávio Dino, do Maranhão, do partido do Alexandre, fez a reforma da Previdência, ele vai ser expulso do PCdoB? São eles também torturadores, genocidas, demônios na Terra e todos esses absurdos? Porque vocês vão ter que decidir. Ou os partidos de vocês expulsam esses demônios na Terra, ou vocês vão ter que assumir que são hipócritas, né, e que tudo é um grande teatro. Os fatos aqui são claros. Há déficit na Previdência. Essa proposta é a melhor do país para os servidores. E 9 em cada 10 pessoas de Porto Alegre preferem investimento na cidade do que botar seu dinheiro para cobrir rombo de privilégio da alta casta do funcionalismo. Muito obrigado a todos. Fico à disposição. Um abraço. Muito obrigado, vereador. Alexandre Dias, diretor do Sindicato dos Municipários, você tem o direito de resposta e as suas palavras finais. Só peço que, por favor, dentro do possível, seja muito breve. Estamos estourados de tempo. Tá. Eu quero ser muito breve. Primeiro, quero responder ao Camozato dizendo que o Flávio Dino tem desenvolvido lá uma política salarial que, inclusive, hoje os professores do estado do Maranhão são os melhores pagos, melhores remunerados no Brasil. Enquanto que aqui em Porto Alegre nós já estamos há 5 anos sem reposição salarial. É uma brutal diferença. Mas ele fez isso porque fez a reforma da Previdência, né? Vereador, deixa como eu disse... assim, ó, o Simpa foi atacado. Eu tinha que colocar essa questão do Simpa, porque o Simpa fez uma campanha midiática apontando que foram contratados servidores sem o devido preparo, ou seja, pessoas recém-formadas que não estavam acostumadas, não tinham a expertise de trabalhar em setores de UTI e colocaram essas pessoas a trabalharem diretamente no tratamento da Covid. Isso foi um grande problema, e nós cumprimos aquela que deveria ser o papel dos vereadores, que os vereadores têm que fiscalizar as ações do Executivo para ver se elas estão sendo executadas de maneira apropriada. Mas o Felipe Camozato, aqui, o Ramiro Rosário, não fazem esse papel, o Simpa cumpriu. Portanto, nós entendemos que defendemos a cidade, os interesses da população e dos municipários, e só para finalizar, antes de fazer meus agradecimentos finais, dizer que o Simpa hoje representa mais de 11 mil sindicalizados. Portanto, e todos são sindicalizados de maneira espontânea. E quero já aproveitar, então, tinha outras coisas para colocar, mas agradecer, viu, Tiago, pelo convite, também
agradecer aí por essa oportunidade de debater aí com os vereadores Leonel Hadi, Ramiro Rosário, Felipe Cavosato. Foi importante essa discussão, mas ficou claro que quem defende os trabalhadores, quem defende uma justiça social e aqueles que estão do lado das elites e atacam os servidores públicos que defendem a população no momento dessa pandemia que está devastando a nossa cidade. Muito obrigado, diretor Alexandre. Até claro, né? O debate ele não se encerra porque o programa encerra. O pessoal pode seguir debatendo nas redes e a gente, sem dúvida nenhuma, vai ter que voltar a ter essa conversa após as decisões dos próximos dias. Vereador Ramiro Rosário, vou me permitir uma brincadeira com o senhor. O seu desenho da estrela do PT me remeteu ao programa de sexta-feira. Eu ia comentar com vocês. Na sexta-feira o tema foi a estrela do PT lá do Inter. O deputado Bibo estava aqui, aquela coisa toda. Se o deputado Bibo vê o senhor desenhando a estrela do PT, vai dizer que o senhor está petezando o tucano, vereador. Até me engasguei aqui. O senhor está petezando o tucano, vereador. O deputado Bibo daqui a pouco está com cabelos em pé aí. Então, só para a gente quebrar um pouco o gelo e agradecer aí a sua participação. Quem está petezando é o PT. 22% de alíquota para o servidor. É isso que o PT quer. É isso que o PT vai fazer se a reforma não for aprovada. O PT, o PCdoB do Alexandre, o PSOL, enfim, é isso que vai acontecer. Mas vamos lá. Vamos Primeiro lá, aqui, a esquerda, quando está no poder, ela busca fazer as reformas. Eu vejo que o colega Cavosato aqui colocou muito bem diversos exemplos práticos, porque é aquilo que a gente tem repetido, e eu vou ser chato nessa repetição, que matemática não tem ideologia, não tem como confrontar os números com teses de, vamos lá, de luta de classes, das elites aqui que o Alexandre falou. Eu acho engraçado quando eles falam em elite, A candidata a prefeita do Alexandre queria ser sócia do Clube Veleiros, do Clube de Elite em Porto Alegre, O presidente do Hadi toma vinho de 16 mil reais. Então vamos ver quem é elite, quem é que não é elite. Eu não tomo vinho de 16 mil reais e nem tenho cacife lá para mim para ser sócio do Veleiros. Enfim, espero um dia, quem sabe, conseguir isso, Nós vamos lutar para isso. E lutar para isso, mais uma frase do vereador Leonel Hadi aqui. Leonel Hadi disse que os sindicatos foram criados para que as pessoas não trabalhem 18 horas por dia. Hadi, o empresário trabalha 18 horas por dia. O empresário que gera emprego e renda, que tem que lutar pelo seu próprio sustento para pagar o teu salário e o meu, ele trabalha 18 horas por dia. Quem não trabalha 18 horas por dia é justamente os diretores do Simpa. Talvez esse senhor aí, esse amigo do Alexandre, que recebe dinheiro da Prefeitura de Porto Alegre para fazer atividade sindical. Atividade sindical. Tá lá na Câmara, lá gritando, devia estar trabalhando, estou pagando o salário dele. Ele paga o meu para eu fazer a minha função, que é analisar os dados da Prefeitura, fiscalizar e propor reformas para 1,5 milhão de pessoas. Agora, eu pago o salário dele. E com certeza não é para ficar gritando espaltérios na galeria da Câmara. Então, meus amigos, vamos botar bola ao centro de campo. Reforma precisa ser feita. Se não reformar, a casa cai. Muito obrigado, vereador Ramiro Rosário. Vereador Leonel Hadi, para a gente fechar, então, agradecendo a vocês 4 já pela grandeza. Eu acho que a qualidade do debate, e o público faz a sua opção aí dos direcionamentos, mas está no tom democrático de vocês e na capacidade de suavizar muitas vezes com uma brincadeira, um sorriso aí, uma troca de ideias. Eu acho que isso são mensagens que têm que ficar aí, o Cruzando as Conversas é esse espaço. Vereador Leonel Hadi. Primeiramente, agradecer a oportunidade, Thiago, agradecer o debate com o Alexandre, o debate com o Cavosato, com o Ramiro. É sempre muito importante a gente ter esse debate respeitoso de ideias. A gente sabe que, no fim, em tese, todos nós queremos o melhor para a nossa cidade, para a nossa sociedade, com visões diferentes, com alternativas diferentes para se chegar no mesmo resultado. Mas é importante, por exemplo, quando se cita governadores de outros estados, eu não sei a realidade daquele estado, eu não sei qual é a política que está sendo implementada, eu só sei que são estados que estão valorizando os servidores públicos, não da forma talvez ideal, mas existe uma valorização. Agora, eu não posso falar, por exemplo, eu não sei qual é o déficit da Previdência, logo eu posso dizer que em Porto Alegre, que é o nosso caso, que é onde a gente tem que estudar, nós temos comprovação que a partir de 2027 a gente para com um déficit
2042 ele está zerado e a gente tem uma previdência, hoje o Previmpa, que é superavitária em 3 bilhões. Essa é a realidade fática. Não teria necessidade da reforma em Porto Alegre. O que se fez em outros locais, eu não sei, não posso falar. Tá? Então é isso, basicamente é isso. O prefeito Melo foi derrotado hoje, será derrotado na quarta-feira. E se ele apresentar essa reforma aí, que ele quer mais agressiva, que é os moldes do prefeito Marquesan, ele que acha com as consequências, então, que vai acontecer em relação aos servidores públicos, a movimentação de todos os servidores públicos, todos os trabalhadores de Porto Alegre, e os debates que terão na Câmara de Vereadores, e, enfim, a democracia serve para isso, né? Quem faz de forma autoritária as suas ações tem uma resposta democrática de grande vulto e a gente espera que isso aconteça. Então, uma boa noite a toda a audiência. Seguimos juntos aí. Um abraço. Muito obrigado, vereador Leonel Hadi, também aos vereadores Ramiro Rosário e Felipe Camozato e ao diretor do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, o Alexandre Dias. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco e participando também da nossa programação. Amanhã, 9h30 da manhã, você não pode perder, né? Tem a nova atração, estreou hoje, já foi um sucesso, o Manhã RDC, com prestação de serviço, jornalismo de qualidade, reportagem nas ruas, opinião com credibilidade e o carisma dos comunicadores da RDC. Você não pode de jeito nenhum deixar de conferir a partir das 9h30 da manhã. O RDC, aliás, o Cruzando as Conversas da RDC TV tem a produção da Nádia Martins. Nós ficamos por aqui e você volta amanhã também, não só de manhã, como durante a nossa programação, mas eu te espero. 10 da noite é hora de Cruzando as Conversas e a gente tem encontro marcado. Valeu, boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas.